Olá, meus caros amigos. Dando sequência aqui ao nosso estudo da língua portuguesa, hoje nós vamos falar aqui de um item que está lá no seu edital, que aparece assim, análise morfossintática. Bom, mas o que é isso? O que vem a ser essa análise morfossintática? Na gramática, nós temos lá ela dividida em algumas partes, né? Você tem a fonética, você tem a morfologia, você tem a sintaxe, a estilística, a semântica, então ela está dividida em algumas partes. Muito bem, a morfologia é a parte da nossa gramática que estuda o processo de formação das palavras e classifica essas palavras. É a morfologia que vai dizer o que é o substantivo, o artigo, o pronome, numeral, adjetivo, o advérbio, o verbo, conjunção, preposição, interjeição, certo? Vai classificar então as palavras da nossa língua. Mas o que acontece? Para que essas palavras, então, possam produzir o enunciado dotado de sentido, quem trata desse ordenamento é a sintaxe, quem estuda, quem analisa esse correto ordenamento dos vocábulos no enunciado para produzir um sentido, é a sintaxe. De forma tal que, se por exemplo, colocar aqui algumas palavras aleatoriamente, se eu coloco aqui, por exemplo, café, café você vai falar, é um substantivo, ok. Se eu coloco de é uma preposição, Moacir. Moacir é um substantivo próprio. Gosta. Gosta. Gosta é um verbo. Muito bem. Quando você faz esse tipo de análise, apontando a que classe essa palavra pertence, você está fazendo a chamada análise morfológica. Porém, o que nos interessa? O que nos interessa é como ordenar esses vocábulos e produzir, então, um enunciado dotado de sentido. E aí, quem vai tratar disso é a sintaxe. Ela quem vai falar que, olha só, tem um verbo, Então, uma oração é um enunciado, ali, é dotado de um verbo. Então, o verbo aqui, o verbo, no caso, gostar. Então, Moacir, olha só, Moacir gosta. Aí a sintaxe nos diz que quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo gostar, ele pede um complemento introduzido pela preposição de. Gosta de quê? Café. Certinho? Então, quem é que gosta de café? Moacir. Aqui eu tenho o sujeito desta oração. E aqui eu tenho o chamado predicado. O que é isso? Predicado, sujeito e predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Então, toda oração, todo enunciado, ele é dotado o quê? De sujeito e predicado, salvo algumas situações que nós vamos analisar mais à frente, em que você tem ali os chamados verbos impessoais, portanto, verbos para os quais nós não temos o sujeito. Beleza? Mas quem vai tratar disso é a sintaxe, tá? Desse ordenamento dos vocábulos, produzindo o enunciado dotado de sentido. E é isso que será cobrado, isso que será exigido de nós na prova. Porque a nossa prova ela é sempre elaborada a partir de um texto. Nós não vamos ficar analisando vocábulos especificamente, nós analisaremos sempre a partir de um texto, dentro de um contexto, numa relação em que esses vocábulos estabelecem entre si, produzindo aí o enunciado dotado de sentido, ok? Então, o que eu quero que você faça? Olha só, você vai montar aí no teu caderno, no teu material de estudo, essas duas colunas aqui, uma de frente para a outra, e os exemplos você vai anotando abaixo. Tá? As observações que eu vou fazendo aqui, você vai anotando abaixo. Aqui, eu vou anotando entre as duas para a gente não perder essa noção dos termos que nós vamos trabalhar aqui. Eu quero desmistificar aquela ideia de que a análise morfossintática é algo difícil ou é algo que tem que ser decorado. Não. Aqui eu quero que você entenda a lógica. Você vai entender de forma lógica como é que esses termos se relacionam para produzir um enunciado dotado de sentido. Ok? Então vamos lá, acompanhe aqui comigo, por favor. Olha só, já anotando aí, essas duas colunas, monte aí no teu caderno, e eu vou lançando aqui algumas frases que nós vamos trabalhando um a um aí. Olha só, preste atenção. Se eu te dou isso aqui, e te pergunto, que palavra é essa? Aí você vai falar assim, isso aí é um artigo. Não, se você falou que é artigo, já errou. Isso aqui é um ó mal feito, isso aqui é sei lá o que é, Bom, não importa. O que você não pode falar, em hipótese nenhuma, que isso aqui é um artigo. Por que você não pode falar? Artigo é uma classe de palavra que só existe na relação com o substantivo. Veja bem,
Você fala o quê? Artigo definido e indefinido. Ora, o artigo define ou indefine o quê? O artigo define ou indefine sempre um substantivo. Então, você só vai apontar a presença de um artigo quando você tiver uma relação, né, desse vocábulo com o substantivo. Beleza? Fora isso, nós não temos, então, a presença do artigo. O artigo é uma classe de palavra que existe para definir ou indefinir um substantivo. Está claro isso para você? Tá ok? Então vamos lá, olha só, vem aqui comigo. Então, eu coloco aqui o professor. Ó, agora tá aqui, o professor cumprimentou os alunos. Muito bem, em o professor cumprimentou os alunos, veja só, meus caros, preste atenção. Quando eu falo, quem é que cumprimentou os alunos? Você vai me responder o quê? O professor, correto? Você vai me responder isso aqui, ó, o professor. Então, aqui nós temos o chamado sujeito da nossa oração, tá? Sujeito da nossa oração. E cumprimentou os alunos é o nosso predicado. É o nosso predicado. Então, vamos lá. O que é o sujeito da nossa oração? O sujeito é aquele a respeito de quem se afirma alguma coisa, ok? E o predicado é aquilo que se afirma acerca do sujeito. Muito cuidado se você trouxer aquela definição de que o sujeito é aquele que pratica a ação, tá? Não, o sujeito ele pode sofrer a ação. Se eu coloco aqui, ó, os alunos foram cumprimentados pelo professor. Olha só, quem foi cumprimentado pelo professor? Os alunos. Então, eles sofreram a ação de ser cumprimentados e são o sujeito da oração. Beleza? Então, fique atento a isso. Tá? O sujeito nem sempre ele é o que pratica. Ele pode ser o que sofre ou ainda pode ser aquele que pratica e sofre ao mesmo tempo. Né? Então, quando eu falo aqui, o professor cortou-se, ou seja, ele praticou o ato de cortar e ele sofreu também esse ato de ser aí cortado. Então, aqui nós temos os chamados termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Muito bem, mas quando eu pergunto para você, e essa palavra aqui, o que é? Agora sim você vai me falar que isso aqui é um artigo. Por quê? Observe bem que você tem esse o aqui ligado a professor. E professor é o que mesmo? Ó, professor é um substantivo, não é? Um substantivo de gênero masculino e de número singular. Muito bem. Mas olha só, lembrando das aulas passadas, eu quero puxar um detalhe com você aqui. Quando eu falo que professor é um substantivo, antes de ser substantivo, você vai se lembrar que essa palavra ela é o quê, então? Ela é um nome, correto. Então você vai lembrar que esse substantivo é um nome, né? Pertence à classe nominal. De forma tal que eu acabei de falar para você também que nós só temos o artigo na relação com o substantivo. Ou seja, você só tem artigo, tá? Você só tem artigo na relação com o substantivo. Ou seja, você só tem um artigo quando ele está junto de um nome. Então, o só pode ser chamado de artigo quando ele está junto de um nome, junto de um substantivo. Logo, se eu te pergunto qual é a função desse o dentro deste enunciado, aí se eu pergunto a você função, eu já não estou falando o quê? De morfologia, eu estou falando de sintaxe. E aí eu quero que você, de forma lógica, me responda. Qual é a função desse o no enunciado, sabendo que ele está junto do nome? Ora, só pode ser o quê? Um adjunto adnominal, certo? O que é um adjunto adnominal? É aquilo que está junto de um nome. Beleza, meus caros? Então, aqui nós temos um adjunto adnominal. Certo? A função desse o. Ah, tá, mas espera aí. O sujeito, professor, né? E professor é o quê? Professor é o que nós chamamos, então, de núcleo. Ó, professor aqui é o nosso núcleo do sujeito. Certo? Professor é o nosso núcleo do sujeito.
Então veja bem, quando você diz que isso é um artigo, que isso é um substantivo, você está referindo-se à morfologia. Mas quando você diz que isso aqui tudo é o sujeito, que o é adjunto adnominal, que professor é o núcleo do sujeito, você está fazendo o quê? A análise sintática. Mas vamos continuar, olha só, cumprimentou. Cumprimentou é o quê? Você vai me falar o quê? Cumprimentou é um verbo, certo? Então, se ele cumprimentou, cumprimentou alguém, não é? Cumprimentou quem? Cumprimentou os alunos. Veja só, esse verbo, ele pediu um complemento, correto? Esse verbo pediu um complemento, portanto, ele é um verbo transitivo. Agora veja bem, ele pediu alguma preposição? Não, ele pediu que o complemento ligue-se a ele diretamente sem auxílio de preposição. Logo, cumprimentar é um verbo transitivo direto. E pede como complemento o quê? Um objeto direto, né? Ligado a ele diretamente. Então, observe aqui, ó, quem é que ele cumprimentou? Os alunos. Então, os alunos aqui, meus caros, ó, os alunos é o quê? É o nosso objeto direto, é o complemento para o verbo. E esse os aqui? Esse o aqui é o adjunto adnominal do núcleo do objeto direto, tá certo? E aluno é o quê? Aluno é um substantivo, né? Um substantivo de gênero masculino, de número plural, né? E aqui, observem bem, ó, o os aqui. Ó, o os é o quê? Ele é artigo para o substantivo, não é? Ele é um artigo concordando com ele o quê? Em gênero e número. Então, veja só, meus caros. Quando você diz que o é artigo, que professor é substantivo, que cumprimentou é verbo, que os é artigo, que alunos é substantivo, você está fazendo uma análise morfológica, certo? Classificando essas palavras. Porém, o que interessa para nós é a relação que essas palavras estabelecem entre si, produzindo um enunciado dotado de sentido. E aí você só pode falar que esse o é artigo porque ele está junto a um nome, professor, certo? Que é um substantivo de gênero masculino que aqui desempenha a função de núcleo do sujeito. É o núcleo do sujeito. E aqui no nosso predicado nós temos o verbo. O que o professor fez? O professor cumprimentou. Cumprimentou, quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Cumprimentou quem? Os alunos. Então o verbo pediu um complemento. Se o verbo pediu um complemento, ele é um verbo transitivo. E ele pediu um complemento ligado a ele diretamente, sem o auxílio de preposição. Logo, ele é um verbo transitivo direto. E pede como complemento o quê? Um objeto direto. Certo? Observem que a estrutura dotada de significado aqui, né, importante nesse enunciado, né, no predicado, é um verbo. Portanto, esse predicado, ele é um predicado verbal, tá certo? Esse predicado, ele será classificado, então, como um predicado verbal. Então, olha só, quando nós fazemos tudo isso, nós estamos fazendo a chamada análise morfossintática, tá? É isso que será cobrado, é isso que será exigido de nós lá na prova, ok? A chamada análise morfossintática, tá? Não tem como você querer estudar isso separadamente em caixinhas. Nós vamos entender tudo isso aí dentro do enunciado, dentro das orações, beleza? Então vamos lá, copia aí que eu já vou passar para o próximo exemplo, beleza? Tá? Vamos anotando aí, certo? Eu quero fazer do teu caderno, o teu material, o teu roteiro de estudo aí, buscando a sua aprovação, ok, meu caro, minha cara? Tá? Então vamos aí com muita disposição, sem negligenciar nas leituras, certo? Mantenha um bom ritmo de leitura, mantenha-se informado aos assuntos importantes aí da atualidade, tá ok? Isso tudo irá ajudá-lo a ampliar o seu vocabulário, o seu repertório e assim você sairá cada vez melhor aí nas suas provas e em breve alcançará o seu objetivo. Vamos lá, prontinho? Bom, então você já copiou aí, né? Vamos construir aqui nosso próximo enunciado. Então vamos lá, vamos construir aqui uma nova oração. João estudou doente. Bom, preste atenção, meus caros.
João estudou o doente. Quem é que estudou o doente? João. Então nós temos aqui o sujeito da nossa oração, né? E aqui nós temos então o nosso predicado, né? Predicado. Aqui no caso aquilo que se afirma acerca do nosso sujeito João. Estudou, você vai me falar que é o quê? Você vai me falar que isso aqui é um verbo, certo? E doente pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, né? Dependendo do contexto. Aqui ele está indicando o quê? Está indicando um estado para o João, né? Então estudou doente, né? Então indicando um estado aqui, uma função adjetiva, certo? Muito bem. Meus caros, preste atenção. Nesse predicado, então, nós temos duas estruturas de significado importantes, tá? Duas estruturas significativas, né? Dizendo algo em relação ao João, né? Então, o doente aqui, ó, também está relacionado a quem? Também está relacionado ao João. Neste caso, o predicado que nós temos, ele é chamado de predicado verbo nominal. Né? Por que um predicado verbo nominal? Justamente porque é um predicado dotado de duas estruturas de significação importante. Beleza? Então, sujeito, o núcleo do sujeito aqui, João, né? E o nosso predicado, né? Verbo nominal. Temos assim os chamados termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Beleza? Então vamos ficar atento aqui quanto a essa classificação do predicado. Na oração anterior você já identificou o que é um predicado verbal, né? Um predicado em que a estrutura de significação importante do predicado é o verbo. Aqui nós temos então um predicado verbonominal. Por quê? Você tem um verbo, né? Você tem um predicado formado pelo verbo e por um predicativo do sujeito aqui, que é, no caso, o adjetivo doente, beleza? Bom, mas não para por aqui. Vamos a uma outra construção. Olha só, preste atenção no que eu vou colocar aqui agora para você. Preste atenção. Bom, vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Eu te dou isso aqui, ó. A, e pergunto, qual é o nome dessa palavra? Bom, agora você já sai esperto, né? Você não vai falar que isso aqui é artigo. Por quê? Artigo só existe na relação com o substantivo, beleza? Então vamos lá, ó. A aluna é inteligente, certo? Ó, a aluna é inteligente. Então preste atenção aqui comigo. A aluna é inteligente. Quem é que é inteligente? A aluna. Então tudo isso aqui é o nosso sujeito, certo? Tudo isso aqui é o nosso sujeito. E tudo isso aqui é o nosso predicado. É o nosso predicado. Muito bem. Faltou um pontinho aqui, né? Então tudo isso aqui é o nosso predicado. Meus caros, se eu te perguntar então agora, né? O que é esse A? Observe bem. Que você vai me falar que esse A é um artigo porque você percebe ele na relação com o substantivo. Correto? Então você vai me falar que isso aqui é um artigo. Por quê? Porque está ligado ao substantivo. E você vai lembrar que todo substantivo, ele é um nome, ok? Ele é um nome. Logo, você só fala que esse A é artigo, observe bem, você só fala que esse A é artigo porque ele está junto de um nome. Logo, qual é a função desse A? Qual é a função desse A? A função dele só pode ser, então, o quê? Um adjunto adnominal, tá certo? Um adjunto adnominal. E aluna? Aluna é o que mesmo? Aluna aqui é o nosso núcleo. Núcleo do sujeito, certinho? Aluna aqui é o nosso núcleo do sujeito. Um substantivo de gênero feminino de número singular. Lembrando que todo substantivo ele é um nome. Muito bem. Agora eu te pergunto, e esse é o quê? Você vai falar que o ele é um verbo, tá? Correto, muito bem. Só que o que acontece? Esse verbo aqui ele tem uma particularidade. Observem que se eu omiti-lo, a ideia central ele ainda permanece, né, da aluna inteligente. Então esse verbo ele é um verbo não nocional, ele é chamado de verbo de ligação. Tá? Ó, vamos ficar atentos aqui.
ele é um VL, é um verbo de ligação. Para que serve o verbo de ligação? A função do verbo de ligação é justamente essa, ligar o sujeito ao seu núcleo de predicado. Tá? Essa é a função, então, do verbo de ligação. Ele é um verbo de significação fraca, um verbo não nocional. A única função que ele tem é essa, ligar o sujeito ao seu núcleo de predicado. E aí, olha só, que palavra é essa? Você vai me falar que essa palavra aqui é um adjetivo, certo? É um adjetivo. Muito bem, o que eu quero que você anote, eu vou colocar aqui no cantinho embaixo, mas o que eu quero que você anote no seu material de estudo aí, deixe bem destacado, bonitinho. O adjetivo, ele tem uma particularidade, ele desempenha duas funções sintáticas. Você pode ter o adjetivo desempenhando duas funções sintáticas. Que função é essa que o adjetivo pode desempenhar? O adjetivo, ele pode ser um adjunto adnominal, tá? Ou ele pode ser um predicativo. Ó. Predicativo. Quando ele for um predicativo, ele pode ser um predicativo do sujeito ou ainda um predicativo do objeto. Certo? Então vamos lá. Preste atenção aqui comigo. Olha só. Inteligente. Inteligente está relacionado a que outro termo dentro do enunciado? Que é inteligente? Observe bem, a aluna. Ó, a aluna. Então, esse adjetivo que eu falei para você que pode desempenhar duas funções, ou ele é adjunto adnominal ou ele é predicativo. Veja só que ele está no predicado, né, faz parte, ele é o predicado, referindo-se ao núcleo do sujeito. Obviamente, ele não é o quê? Ele não é um adjunto adnominal, ele não está junto, ele está no predicado, mas refere-se ao sujeito. Se ele não é um adjunto adnominal, ele é predicativo. E é um predicativo que refere-se ao sujeito da oração. Meus caros, preste atenção então, qual é a função de inteligente nesse enunciado? Muito bem, só pode ser uma, não é? Nesse contexto aqui, então, inteligente só pode ser o quê? Um predicativo do sujeito. Certinho? Só pode ser aí um predicativo do sujeito, ou seja, né, indicando aqui uma qualidade, um defeito, uma circunstância, um estado para o sujeito da oração. Neste caso, nesse contexto aqui, que tipo de predicado nós temos? Você vai lembrar que todo adjetivo, né, ele é também um nome, certo? Portanto, esse predicado aqui tem como estrutura de significado importante não o verbo, mas o nome. Portanto, esse predicado é um predicado nominal. Tá certo, meus caros? Então, aqui nós temos o chamado predicado nominal. E aí vai uma observação para você anotar aí ao lado, né? Sempre que nós tivermos verbo de ligação, né, então nós temos o quê? Um predicativo do sujeito. Ok? Beleza? Então, sempre que tivermos um verbo de ligação, o que nós temos aqui é um predicativo do sujeito. Tranquilo? Tamo junto? Beleza? Então, tome nota de mais esse exemplo. Agora, anote isso aqui, ó, deixa aí no cantinho essa observação. O adjetivo, então, você pode observar que é também uma classe de palavra que só existe na relação com o substantivo. O adjetivo ele existe, então, para atribuir característica, qualidade ou defeito ao substantivo de um enunciado, tá? Então, você só pode atribuir característica, qualidade ou defeito ao substantivo. Então, o adjetivo é uma classe de palavra que se relaciona também com o substantivo. Já começamos a perceber, né, a centralidade do substantivo aqui nessas questões com vocês. Então, quando você fala que aqui é um artigo, que é substantivo, é um verbo, um adjetivo, você está fazendo uma análise que nós chamamos de análise morfológica, tá? Você está indicando apenas a classe, né, de palavras a qual essa palavra pertence. Porém, o que interessa mesmo para nós é estabelecermos uma relação de sentido entre essas palavras. E aí, quando você me diz que esse A é uma adjunta adnominal, que aluna é o núcleo do sujeito, que tudo isso forma o sujeito da oração, que aqui nós temos um predicado formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, você está fazendo a chamada análise sintática, ok? E é isso que é cobrado de nós. Então, mais uma vez, reforçando, aqui nós temos então a chamada análise
morfossintática, tá? Morfossintática do período, beleza? É isso que será cobrado de nós nas provas. Beleza, meus caros? Tranquilo? No próximo bloco eu trago aqui mais umas situações de análise morfossintática para vocês.